minutos já recebendo os nossos convidados de hoje, essas queridas e esse querido também. Vamos começar pela lei João Marques Cardoso, que primeiro a gente fala com as mulheres. Aqui ao meu lado, doutora Roberta Pompeu, psicóloga. Muito boa tarde, doutora Roberta, seja bem-vinda à sala. Boa tarde, Ju, boa tarde pessoal que está em casa nos prestigiando nesse momento. Prazer recebê-los. Também a doutora Thaís Oliveira, advogada. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada, Ju. Boa tarde a todos. Desculpa, vai no automático. Boa tarde, Ju, a todos que estão nos acompanhando em casa. E o doutor Fábio Oliveira, que é médico do trabalho. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são as novas diretrizes da NR1 e o impacto na gestão de riscos psicossociais nas empresas. Falando com esse timaço aqui da Med Saúde Ocupacional. Primeiro, quero saber quem vai responder o que de fato é a NR1. Doutora Thaís? Vamos lá. A escolhida. A lei do João Marques, né? As mulheres começam. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a NR1. NR1 é a norma regulamentadora. Ela serve como subsídio para CLT, que é a Lei Geral das Consolidações Trabalhistas. Então, a NR1, ela diz que quando a gente vai naquela empresa, naquela organização, quais são os riscos que aquele empresário precisa gerenciar. Então, na GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, a gente levantava 5 riscos. Vou tentar ser prática para entender, porque é muito técnico, tá, Ju? Então, a gente levantava risco de acidente. Vou dar o exemplo aqui da sala interativa da TV Floresta. Aqui tem escada, então tem o risco de acidente que eu tenho uma escada. Aqui eu também tenho o risco físico. Aqui pode ter muito ruído. A Ju sempre está com ponto. Então, isso pode prejudicar o quê? A sua audição. Isso é um risco físico. Um risco biológico, geralmente laboratório, que mexe com amostras de fezes, de urina, isso é um risco biológico. Um risco químico, eu sempre gosto de dizer o risco químico, eu dou o exemplo de um posto de gasolina. Aquele funcionário está mexendo com bomba, com gasolina, com diesel, tem um risco químico, né, dele se contaminar com benzeno, e a gente tem um risco ergonômico, que é como a postura, ou o mobiliário daquela empresa. A gente precisa, às vezes, ter uma mesa adequada, uma cadeira adequada. Então, a gente levantava 5 riscos. E agora, a partir do ano passado, teve essa atualização, onde a gente vai levantar os riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Nessa organização, o funcionário, além de estar exposto a esses 5 riscos que eu mencionei para vocês, se ele também vai estar exposto a um risco que vai contribuir para o seu adoecimento mental. Mas a gente tem que levar em consideração, Ju, que sempre está esse mito, essa confusão. E o meu funcionário já tem um problema externo, né? Ele tem uma depressão, ele tem uma ansiedade, eu vou ter que me responsabilizar? Não necessariamente. O risco psicossocial é muito relacionado à organização, à gestão dessa empresa. É saber se ele tem metas abusivas, se ele tem sobrecarga, se ele tem jornadas excessivas, se ele tem comunicação violenta, se ele não tem uma justiça organizacional, onde às vezes ele tem o queridinho, ele protege. Então, é o adoecimento mental relacionado ao ambiente, não necessariamente à pessoa indivíduo. Porque a gente sabe que, às vezes, o funcionário ou a funcionária pode estar passando por um problema externo, com dívidas, com brigas no relacionamento, e a empresa também não pode se responsabilizar por isso. Então, o risco psicossocial é se aquele ambiente ele pode ter um potencial de adoecer o funcionário. Certo. Agora, doutora Roberta, por que agora esses riscos psicossociais, né, estão mais em alta? Tem mais destaque, vamos colocar assim? Como tudo na saúde pública, em políticas públicas, a gente percebe pelos indicadores. Então, a gente tem aí um aumento dos quadros emocionais de adoecimento e indicadores de afastamento, de absenteísmo, que chega lá para o Fábio, no INSS. Então, assim, o que a gente vê é o quanto que o ambiente de trabalho que a gente tem hoje no mundo, a doença relacionada psicossocial, reconhecido pelo CID como relacionado ao ambiente de trabalho, que é o burnout, né, mas não só, e o quanto que esses indicadores aumentaram por conta dessas questões socioculturais que a gente tem, a questão
das redes sociais, a questão dessa falta de pós-pandemia num período muito grande, de não conseguir se desligar o ambiente de trabalho, fazer essa separação, né, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida do trabalho e algumas outras questões aí socioeconômicas e socioculturais que têm aumentado esses índices. Doutor Fábio, a doutora Roberta citou, né, alguns casos são maiores, né, quando chega ali para o senhor no INSS. O que o senhor pode destacar? Sei que tem coisas aí que subiram quase que 400%, é isso mesmo? Sim, o ambiente de trabalho, nos últimos anos, ele tem contribuído de maneira bem pontual com relação a esses afastamentos do INSS, né? Antigamente eram doenças osteomusculares, dores lombares, problemas no ombro, por exemplo, e hoje deu uma disparada muito grande com relação a isso. Então, assim, tem-se os dados estatísticos de 2023, onde aproximadamente 1.600 casos de afastamento por burnout, e agora em 2025 isso já extrapolou para 6.000 afastamentos, ou seja, um aumento de mais de 400% nessa balança aí. Então, assim, como tudo no Brasil demora um pouquinho para se resolver, então, assim, vai se acompanhando como vai se comportando isso, e aí o governo vai, então, implementando normativas, vai atualizando as normas e colocando isso para que as empresas, os empresários e os trabalhadores, de maneira geral, se adequem a essa nova realidade. Certo, doutora Thaís, então como é que as empresas elas vão ter que se adequar a essa nova realidade, né, a partir de agora? Porque já existe desde o ano passado, porém agora tem de fato um prazo para as empresas se adequarem, não é? É isso, Ju, né? Essa lei ela entrou em vigor ano passado, em maio, e aí ela está vigente. A partir do mês que vem vai começar a fiscalização e as multas para aquelas empresas que não se adequarem. Toda empresa, a partir de um funcionário CLT, ele já é obrigado a fazer o levantamento do risco psicossocial. E aí, Ju, a gente tem que levar em consideração. Quando eu vou no ambiente de trabalho, eu preciso de instrumentos que me digam que aquele ambiente tem risco ou não. Como eu mencionei anteriormente, se tem ruído, eu trago um aparelho de dosimetria para poder saber se tem ruído ou não. Se o funcionário está exposto a um risco químico, eu pego uma bomba de amostragem e vejo o ambiente que ele está, se está contaminado ou não. E o risco psicossocial? Qual é o instrumento que eu vou usar? Como é que eu vou dizer se esse ambiente ele é um ambiente tóxico, se ele é um ambiente que adoece esse trabalhador? Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o instrumento? Hoje, a gente precisa ir na empresa, entender como é a dinâmica organizacional dessa empresa. Se ele tem gestão, se ele tem processos, quais são os indicadores de afastamento, quais são os indicadores de rotatividade. Porque um indicador de rotatividade, quando é aquela alternância que o funcionário fica pouco tempo na empresa, muita rotatividade, significa que é uma má gestão. Então, eu pego esses indicadores e agora o Ministério do Trabalho fala que o trabalhador tem que estar envolvido nesse processo de identificação de como que está esse ambiente. Então, o trabalhador ele vai responder um questionário anônimo, que é uma ferramenta que tem que ser ferramentas validadas. São questionários que foram elaborados por profissionais que estudam há muito tempo essa cultura organizacional, psicólogos, engenheiros, médicos. Então, você tem que ter um instrumento validado. A gente manda esse questionário para o trabalhador de forma anônima. Por que anônima? Porque a gente sabe que tem muito trabalhador que ele vai ficar com receio de realmente falar se aquele ambiente é um ambiente tóxico. Se o líder dele, ele realmente tem uma comunicação violenta, então ele precisa ter a transparência e a segurança de que ele vai poder realmente expressar como é que é a perspectiva dele desse ambiente de trabalho. Após essa identificação, essa avaliação, a gente faz uma análise se de fato aquele ambiente tem risco psicossocial ou não e qual departamento. Porque imagina que aqui na TV tem vários departamentos. Quem está aqui nesse departamento, ele está exposto a um risco que não necessariamente quem está lá embaixo, na recepção, vai estar. Então, a gente tem que mapear também, a depender da realidade da empresa, por departamento. E aí, após essa análise, a gente faz um plano de ação, que aí eu vou deixar para a doutora Roberta explorar um pouco mais como é que vem ser esse plano de ação. Perfeito. Eu vou querer, então, que a doutora Roberta fale sobre esse plano de ação. E assim como quando a gente conversa, né, com profissionais a respeito ali da criança, quando ela está com alguns problemas,
há sinais também desses trabalhadores, desses colaboradores dentro da empresa, doutora Roberta, que eles possam estar desenvolvendo ali, de fato, algum problema na sua saúde mental, emocional? Daí, também? Daí a importância do que a doutora Faís falou em relação aos protocolos validados. Hoje, lá na MedSaúde, a gente utiliza o ProArt e o COPSOC. O ProArt, ele tem perguntas que foram de forma muito detalhada e cuidadosa e cientificamente construída para entender o significado que esse funcionário, que esse colaborador dá à sua rotina de trabalho. E aí, também utilizamos o COPSOC, que vai nos dar uma base para essa análise de dados nos dizer a matriz de risco. Então, assim como na matriz de risco dos outros riscos psicossociais, a gente tem baixo, moderado, severo, grave, assim também dentro dos riscos psicossociais, por meio de entendendo o clima organizacional dessa empresa, entendendo o significado que esse colaborador dá para essa empresa, índices, indicadores de absenteísmo, de afastamento, de rotatividade, né, que é a taxa do Norvig, que a gente chama dentro da psicologia organizacional, a gente vai entender, mapear, fazer ali um raio-x dessa empresa e onde ela se classifica. A depender dessa classificação, se é um risco baixo, moderado, a médio, para grave, e aí a gente consegue construir os nossos planos de ações. Se for um risco baixo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal de casa, fazemos práticas de prevenção, de educação em saúde, né? Já se for um risco médio a moderado, já é uma intervenção mais focal. Vamos entender quais são os setores que necessitam dessa intervenção, e essa intervenção pode ser grupos terapêuticos, oficinas de gerenciamento de conflito, treinamento para comunicação não violenta, treinamento de líderes. Já no risco grave a moderado, a gente vai pegar todas essas ações e uma intervenção muito mais abrangente ali para tentar reduzir e mitigar. E após feito isso, a gente mais uma vez mapeia para ver o quanto que essas intervenções, esse plano de ação está gerando um resultado para que a gente fique em algo que dentro hoje do campo da saúde ocupacional a gente entende como uma cultura de melhoria contínua. Então, essa estratégia de trabalhar dentro das instituições, essa cultura do aquele método PDCA, que quem é da administração sabe bem, né? Que é estar sempre revisitando e entendendo como agir e se reestruturar para colher os frutos, seja os colaboradores, os empresários ou a sociedade como um todo. É interessante, lembrei de uma frase que você falou mais cedo no programa Bom Dia, porque dentro ali da empresa você também ainda está criando a identidade, não é isso? Mais ou menos isso que você falou. Hoje os teóricos, né, do campo da psicodinâmica, da psicologia organizacional entendem o quanto que o trabalho constrói quem somos. Então, quando alguém te pergunta quem é você, Ju, você não fala da sua profissão? Sim, sou a Juliane, lá da rádio, da TV Floresta. Então assim, entender o significado emocional, o quanto que o trabalho está relacionado com a nossa história de vida. E como o trabalho é parte significativa da nossa existência, ter um ambiente saudável também faz com que a gente trabalhe melhor, sejamos mais produtivos e conseguimos conviver de forma harmoniosa dentro da nossa civilização, né? Doutor Fábio, o trabalho da gente muitas vezes é a nossa segunda casa ou até mesmo a primeira casa, né? Então, como a doutora disse, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que estar bem para a gente poder render o suficiente e se sentir feliz também, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? A gente tem esse ditado. Porém, as empresas hoje, elas precisam focar mais em dar esse suporte, em dar esse apoio à saúde mental dos colaboradores, ou seja, cuidar daquelas pessoas que cuidam da sua empresa, do seu negócio, mais ou menos por aí? Sim, esse é um ponto bastante importante, né? O empresário ele precisa entender que ele tem que se profissionalizar nisso, né? Muitas vezes o brasileiro que quer abrir uma empresa, que quer empreender, ele vai lá e faz tudo, aí ele inverte a ordem da frase da bandeira do Brasil, progresso e depois ordem. Então agora ele precisa colocar ordem na casa. Então, ou seja, ele precisa agora estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre gestão, entender um pouco mais sobre pessoas para poder implementar isso na sua empresa. E, assim, não necessariamente porque ele está evitando uma multa ou evitando ser penalizado de alguma forma. E sim vendo isso como uma oportunidade de melhoria, como um incentivo para que ele consiga, de fato,
implementar uma rotina de trabalho mais produtiva, mais assertiva, que ele consiga, inclusive, lucrar mais. Então, ou seja, empresas que trabalham felizes, elas produzem mais. Isso já está comprovado cientificamente, já tem trabalhos científicos que falam sobre isso, né? Mas, assim, muitas vezes precisa de um empurrãozinho. E aí o empurrãozinho o governo faz como? Ele vai lá, edita a normativa, fala que vai fiscalizar e depois ele multa. Então, às vezes, ele precisa desse pequeno incentivo para poder agir. Né? Olha, a gente precisa ir para o intervalo, 13h06. E quando a gente voltar, eu já vou deixar aqui uma perguntinha para a doutora Thaís. Eu até anotei aqui o nome. Eu quero saber o seguinte: presenteísmo. Existe colaborador assim? Presenteísmo? Sim, sim. Então pronto, você vai explicar para a gente na volta do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com a sala interativa, hoje recebendo esse timaço aqui da Med Saúde Ocupacional, a doutora Roberta Pompeu, psicóloga, a doutora Thaís Oliveira, advogada, e o doutor Fábio Oliveira, médico do trabalho. Já falamos bastante aqui sobre a norma NR1 e os impactos, né, sobre os impactos dessas atualizações da norma na gestão de riscos psicossociais nas empresas. Eu deixei uma perguntinha para a doutora Thaís. Como é que eu já até esqueci o nome, que eu estava com a minha colinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu perguntei para ela se de fato existia o termo presenteísmo. O que é isso, doutora Thaís? Explica pra gente. Presenteísmo. Pois é, Ju. Para quem... Muita gente vive no presenteísmo, mas não sabe o significado do termo. O presenteísmo é quando aquele funcionário ele chega na empresa e ele só está de corpo, né? Ele não está de mente, focado no trabalho. Então, aquele funcionário que ele chega, aí ele vai, liga o computador depois de 10 minutos, aí ele vai, às vezes, olhar a caixa de e-mail, ele vai mexer no WhatsApp, ele já está improdutivo. Então, o presenteísmo é o primeiro indicativo, o primeiro indicador de que aquele funcionário ele já está se encaminhando para um futuro absenteísmo. O que é o absenteísmo? É quando o funcionário já está doente, quando ele começa a colocar vários atestados. Então, o presenteísmo já é o primeiro indicativo que ele já está num processo de adoecimento. Então, às vezes, ele vai toda hora ao banheiro, aí demora mais tempo no banheiro, ou às vezes ele vai tomar água. Então, ele não consegue ali se concentrar nas atividades que ele precisa executar. E aí é muito difícil para você controlar esse presenteísmo. Então, às vezes, é muita observação do líder, perguntar como esse funcionário está, se está tudo bem. Então, assim, sempre tentar ter essa escuta ativa, essa observação de como é que esse funcionário está. Porque a gente sabe que a gente não consegue ser 100% todo dia. Mas quando você começou a ver que a pessoa está muito improdutiva, então o presenteísmo... Já liga um alerta, né? Já liga um alerta. Aí, daqui a pouco, futuramente, são vários atestados, vários afastamentos, é quando ele já não consegue ir mais para a empresa, até que vem um estopim, que é quando ele já está realmente mais num sintoma agravado, que já chega lá numa síndrome do pânico, numa ansiedade, no burnout. Então a gente vem nessa jornada, né? Começa com o presenteísmo até de realmente o funcionário estar 100% adoecido. E não pode negligenciar todos esses fatores, né, doutora Roberta? E enquanto a Thaís falava, eu gostaria de trazer reflexão para todos, porque o mais desafiador, e eu acho que por isso que essa atualização dos riscos psicossociais gera tantas perguntas, é porque o risco psicossocial é um risco invisível. Né? Então, assim, não é tão identificável com protocolos tão concretos, né, palpáveis. É muito novo também, se a gente for parar para avaliar, né? Então, por isso que é importante a gente sempre se direcionar para essa identificação, seja treinando o líder para conseguir identificar, seja instruindo as empresas ou a própria gestão de pessoas das empresas entenderem quais instrumentos e estratégias eu posso ter dentro da minha empresa para essa identificação, para essa avaliação diagnóstica e vamos sair com a missão cumprida hoje aqui, né, desse convite da sala interativa, se entendermos que existe esse processo, avaliação diagnóstica, situacional, elaboração do plano de ação e execução, que é o mais importante ali, que é o dia a dia, o cotidiano desse ambiente de trabalho. E, doutor Fábio, como a Med Saúde Ocupacional pode ajudar as empresas nesse novo processo, nessa grande novidade, mas que precisa, de fato, de começar a acontecer logo? A Med Saúde ela nasceu de uma necessidade, de um sonho, em realidade,
de transformar o que seria uma clínica normal de saúde ocupacional, daquele que só faz o atendimento médico, faz o exame médico, e aí o empresário só colocava esse exame dentro da gaveta. Não, ela nasceu exatamente para ser parceira das empresas, né, o braço direito do empresário. Então, toda a questão de orientação, toda a questão de regulamentação, a gente leva até os empresários, a gente leva a educação tanto para o empresário quanto para toda a sua equipe técnica, para os contadores, inclusive. A gente tem parceria com vários escritórios de contabilidade, que é exatamente para manter todos eles bem atualizados e sabendo como a coisa deve acontecer e se comportar, né? As grandes corporações é mais fácil porque na sala ao lado tem a contabilidade, na outra sala tem o serviço de saúde, na outra sala o serviço de segurança. E as empresas pequenas têm que terceirizar tudo isso, né? Então, assim, à medida que você tem um serviço que é externo da sua empresa, muitas vezes você perde um pouco desse controle e, às vezes, desse entendimento. Então, assim, a MedSaúde está exatamente para isso, para ser parceira das empresas e estar lá para colaborar e para fazer crescer de forma saudável, né? Então, tá aí na tela, inclusive, né, para você que está acompanhando a gente, tem o Instagram, @medsaude.med, tem também o contato 94981230990, mas também não tem erro no endereço. De repente, quem está assistindo a gente quer dar uma passadinha por lá, bater um papo, tirar as dúvidas, né, doutora Thaís? É só ir lá no endereço, que é sim. Ali na Perimetral? Sim, fica lá na Perimetral, né? Próximo ao Poliesportivo. À frente do Poliesportivo tem uma farmácia. Então, é na esquina abaixo dessa farmácia. A gente está lá pronta para receber, né, todo aquele empresário que tem essa dúvida, porque realmente tudo que é novo traz essa insegurança, né? Então, a gente vem com essa mentalidade de ser um parceiro do empresário, de usar de saúde e segurança como estratégia para ele se proteger, não só com saúde e segurança, mas como também segurança jurídica para esse negócio dele. Doutora Roberta, tem uma questão, às vezes, de repente, o empresário, o comerciante que está em casa ali assistindo, ele vai falar, mas e se esse colaborador ele já tem um problema lá, né? Ele já faz um acompanhamento, ou já apresentou sintomas de instabilidade na saúde mental lá na casa dele, já tem uma depressão, uma ansiedade. Isso aí é responsabilidade da empresa? Como é que vai funcionar essa diferença, né? Através desse questionário, só para a gente deixar claro mais essa dúvida aqui que surgiu. Para que o empresário que está em casa nos assistindo, vou deixar uma palavra-chave para você na hora que surgir, que é o que o Ministério do Trabalho e do Emprego nos orienta, que chama-se nexo causal. Então, precisa ter uma causalidade entre aquele quadro de adoecimento e o ambiente de trabalho. Então, quando você propõe institucionalizar essas práticas de gerenciamento do risco, você consegue ter muito mais controle sobre o nexo causal e se certificar o quanto que a sua empresa estrutura um ambiente de forma institucional para boas práticas em saúde mental. Que maravilha. Ai, passa tão rápido a hora, né? 13h19, caminhando já para encerrar. Vamos começar com o doutor Fábio, agradecendo, né, todas as informações, contribuindo aqui com o nosso programa também e com os amigos empresários que estão tendo que se ajustar a essas novas normas, né, essas novas diretrizes. Volte sempre, doutor Fábio, e o convite fica para as pessoas conhecerem, quem não conhece, a MedSaúde Ocupacional, né? Sim, muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela oportunidade de poder estar conseguindo levar educação aos nossos empresários, né? O empreendedor, ele realmente precisa de mais informação, precisa se atualizar mais para conseguir manter saudável tanto financeiramente quanto o seu quadro de colaboradores. Doutora Roberta, foi um prazer receber. Obrigada mais uma Volte vez. sempre, viu? Estarei sempre que precisem. Conte comigo, estou à disposição. E doutora Thaís, muito obrigada, viu, pela gentileza de estar aqui com a gente, trazendo todas esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Ju, né, pela oportunidade de a gente estar aqui esclarecendo, né, essa dúvida que está acontecendo, né, nessa nossa sociedade, né, e eu acho que, não o Fábio falou, sempre é uma oportunidade de melhoria. Não enxergue isso como um problema, enxergue como um ponto de melhoria, do que você rever seu negócio, a que ponto você está, e a gente está aqui para contribuir.
Valorizando o profissional, o colaborador, com certeza a sua empresa ela vai ter uma pessoa ali muito mais focada, mais qualificada e a sua empresa vai crescer junto com o seu colaborador, não é isso? Com certeza. Eu sempre digo, Ju, que a gente tem o princípio da reciprocidade, né? Tudo que você proporciona, isso volta. E hoje em dia a gente tem que levar em consideração que o funcionário não fica só pelo salário financeiro, tem um salário emocional, um salário do reconhecimento, aquele reconhecimento que o dinheiro não compra. É verdade. Muito obrigada, voltem sempre, está aqui na telinha, já tira um print, já coloca na agenda o telefone de contato, faça uma visitinha à Med Saúde Ocupacional, lembrando aos queridos amigos e amigas empresárias, não deixe para a última hora. Já entre em contato com essa equipe que eles vão te ajudar a ficar aí tudo alinhadinho com as novas normas, as novas diretrizes. São 13 horas e 21 minutos, a gente vai para o último intervalo, já já a gente volta.